Olá, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor José Siqueira. Estou aqui para comentar as questões da última prova de RM2, prova realizada no domingo passado para oficial temporário da Marinha. Tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor José Siqueira, sou oficial das Forças Armadas, servindo na Procuradoria Especial da Marinha, aqui próximo, aqui na rua 1º de Março, e estarei comentando aqui as questões atinentes à Defesa Nacional, Organização Básica da Marinha e Legislação Militar Naval. Tudo bem? Eu já comentei nas minhas redes sociais, que por sinal eu faço questão de mostrar, e aí abro o contato para quem tiver alguma dúvida. Já comentei nas redes sociais minhas, Twitter, @SiqueiraDireito, Facebook José Siqueira, Instagram Professor José Siqueira e meu e-mail professorjosesiqueira@gmail.com. A prova, conforme eu já comentei na rede social, a prova estava fácil. E aí eu costumo brincar, a prova estava fácil, extremamente fácil, padrão música do Jota Quest, beleza? Não teve surpresas, e aí eu asseguro para vocês que a prova veio bem mais fácil, as questões vieram bem mais fácil do que os nossos simulários feitos aqui, os nossos simulados feitos aqui no curso Forma, beleza? Isso eu vou mostrar para vocês ao longo da minha explanação. Bem, deixo aqui abertos os meus contatos nas redes sociais e e-mail e vamos aos comentários atinentes às questões da prova de RM2. Antes de ir aos comentários, eu deixo sempre aqui o edital da prova, que é a nossa base, a base para o nosso estudo. Edital vinculado à Organização Básica da Marinha, onde faz referência às Forças Armadas. E no segundo ponto, onde faz referência à Lei Complementar 97, questão da Lei Complementar 97 veio facinho, questão bem fácil mesmo, tá? Explorando o conceito militar de defesa. Faço menção aqui à Defesa Nacional, que divide-se em Estratégia Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa e Política Nacional de Defesa. E por último, a Legislação Militar Naval, que é o nosso querido Estatuto dos Militares. Bem, Questão 30 da prova azul. Questão 30 da prova azul veio perguntando o seguinte: como se denomina a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas? E aí, para quem teve aula comigo, lá na turma regular, ou então teve aula nesses aulões que foram programadas aqui pelo curso Fórmula, vai lembrar de mim falando o seguinte: gente, não confundam hierarquia e disciplina. E a pergunta aqui está baseada em quê? A pergunta aqui está baseada na hierarquia. Por quê? Porque a linha B, graduação, não tem nada a ver. Tem nada a ver com o que está sendo perguntado. Foi basicamente aquela linha que eu costumo denominar em sala, a linha para o examinador encher linguiça. A linha C, autoridade, também não tem nada a ver. Agora, a linha D, círculos hierárquicos, poderia confundir lá com os âmbitos de convivência de militares de mesma categoria para fomentar, para incentivar o espírito de camaradagem. E a linha E poderia confundir, como já o examinador da Marinha já colocou na prova do quadro técnico, lá do pessoal do direito, o enunciado fazendo menção, enunciado de hierarquia militar fazendo menção à disciplina. E aí eu sempre costumava falar em sala de aula o seguinte: bem, quando a gente fala em hierarquia, a gente pensa nos steps, na ordenação da autoridade em níveis diferentes. E aí quando a gente fala em disciplina, a gente pensa em observância. E observância de quê? Observância de quê? E aí, para simplificar, para não ficar naquela observância de leis, regulamentos, decretos, eu simplificava em sala de aula. Observância de normas jurídicas atinentes aos militares. Então, baseado nisso, se eu sei que a hierarquia militar são os degraus, é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, são os steps, e eu sei que a observância das normas jurídicas, a observância de leis, decretos, regulamentos ou normas ou atos normativos diz respeito à disciplina, eu mataria a questão de forma bem tranquila. Por quê? Porque o cerne da questão é o seguinte: é tentar te confundir para a disciplina. Se você sabe diferenciar isso aqui, você não erraria a questão, sabe quando? Nunca. Nunca você erraria uma questão desse tipo. Questão fácil mesmo, sem nenhum problema. E aí, repito, quem teve aula comigo lá na turma regular não teria nenhum problema em acertar esta questão. Bem, gente, e aí eu sigo os meus comentários aqui. Essa questão está baseada no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6880, Estatuto dos Militares.
quando fala que a era militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro das Forças Armadas, dentro da estrutura das Forças Armadas. Questão literalidade, questão copia-cola, questão fácil, ok? Bem, esta foi a questão 30. Já a questão 32, e isso eu já até comentei na rede social, eu considero a questão 32 a questão mais difícil da prova. Por que a questão 32 é a mais difícil? Porque ela faz menção ao serviço militar obrigatório, e aí eu não estou querendo dizer que isso não foi trabalhado em sala de aula. Eu trabalhei bastante em sala de aula o serviço militar obrigatório como componente do eixo estruturante das Forças Armadas. Eu também fiz menção ao serviço militar obrigatório como uma das diretrizes atinente à Estratégia Nacional de Defesa. E o serviço militar obrigatório como um dos eixos estruturantes, eu falei Forças Armadas, faço questão de retificar, como um dos eixos estruturantes atinentes à Estratégia Nacional de Defesa. E aí, qual o papel do serviço militar obrigatório? O que ele visa manter e reforçar? Isso também foi falado em sala de aula. O serviço militar obrigatório visa manter e reforçar a garantia da defesa nacional. Tudo bem? Então, era uma questão que poderia ser levada ao erro, por quê? Porque a primeira linha da questão é também a primeira linha da questão 32, você poderia e deveria eliminá-lo. A linha A, devido à sua importância na formação cívica e moral do indivíduo em formação. Isso nunca foi falado lá na Estratégia Nacional de Defesa e tampouco na Política Nacional de Defesa. De cara eu descarto o serviço militar obrigatório para isso. O serviço militar obrigatório é falado lá no artigo 143 da Constituição e também não faz referência nenhuma a esta formação cívica e moral do indivíduo. Bem, então a linha A está descartada. A linha B é o gabarito, por ser essencial para a garantia de defesa nacional. E aí eu venho com as questões que a gente poderia eliminá-la, com as alíneas que poderíamos eliminá-las. A linha C, por ser fundamental na manutenção das tradições cívicas brasileiras. E aí você poderia pensar assim, professor, tradições, você falou onde? Eu falei lá no culto das tradições históricas, lá no valor militar. Não tem nada a ver, não tem nenhuma relação aqui com o serviço militar obrigatório. E aí eu faço questão de trabalhar a linha D e a linha E. O que fala a linha D? Pelo fato de contribuir para a estabilidade quantitativa no efetivo das Forças Armadas. E a linha E, pelo fato de contribuir para a estabilidade qualitativa no efetivo das Forças Armadas. Trabalhamos lá nas nossas aulas na turma regular o seguinte: o serviço militar obrigatório, o denominado SMO, ele tem relação com o quê? Ele tem relação com qual das características essenciais para a Estratégia Nacional de Defesa? Ele tem relação com a denominada elasticidade. O que significa a elasticidade? A elasticidade significa o aumento exponencial do quantitativo de militares existentes nas Forças Armadas. Ok? Então, a elasticidade, ela significa, se eu tenho N militares em uma determinada época, com o serviço militar obrigatório, eu vou ter N ao quadrado de militares. Ora, se eu penso que a elasticidade que tem a ver com o serviço militar obrigatório, se eu penso que a elasticidade tem a ver com o serviço militar obrigatório e com o aumento exponencial do efetivo das Forças Armadas, como é que eu vou pensar que o serviço militar obrigatório deve ser mantido e reforçado para contribuir para a estabilidade quantitativa das Forças Armadas? Eu posso pensar dessa forma? Se eu pensar dessa forma, eu estaria sendo incoerente com aquilo que eu estudei. Ótimo. Estabilidade qualitativa, eu descarto. A linha D. A linha E. Pelo fato de contribuir para a estabilidade qualitativa. Serviço militar obrigatório, se ele tem a ver com elasticidade, como é que eu vou tornar estável os militares na sua acepção de qualidade? Não tem nenhuma relação. É uma linha totalmente, eu diria, esquizofrênica. Tudo bem? Então, só pode ser aqui na questão 32, por eliminação, até porque quando trata de estabilidade, eu acabo sendo incoerente com aquilo que eu estudei, que diz respeito ao aumento exponencial, no que diz respeito ao serviço militar obrigatório e à elasticidade, melhor dizendo. Então, de cara, eu elimino a letra D e a letra E.
E aí também eliminei já a letra A e a letra C, ficando somente como gabarito a letra B de bola. Eu ouvi por aí, desde quarta-feira, desde terça-feira, melhor dizendo, quando foi publicada a prova, no sentido de recurso. Sinceramente, eu posso até mudar de opinião com relação ao recurso, com relação aos argumentos, mas eu não vejo como, até porque é letra fria de onde? Até porque esta linha, aliás, a linha B é letra fria da parte atinente lá no finalzinho do serviço militar obrigatório. Quando fala que o serviço militar obrigatório é essencial para a garantia da defesa nacional, por isso será mantido e reforçado. Ok, gente? Bem, as dúvidas aí coloco-me à disposição, repito. Questão 34. Questão 34 perguntava o seguinte: como é composto o Conselho Militar de Defesa? Conselho Militar de Defesa ele é composto, e aí volto fazendo menção ao que nós estudamos lá na turma regular. Na turma regular eu coloquei esse slide aqui. Esse slide aqui eu fazia a diferença, eu fiz uma explicação atinente aos conselhos, e aqui nesse aspecto aqui, desse quadrante, aqui nesse quadrante onde eu estou colocando a mão, eu fiz uma explicação do Conselho Militar de Defesa, aqui estão os componentes, que é o chefe do Estado-Maior, os comandantes militares. E na aula eu fazia menção seguinte: bem, esta é a situação regra, é a situação que tem vigência no dia a dia do Conselho Militar de Defesa. No entanto, quando o presidente da República, e aí eu tinha uma explicação enorme aqui, quando o presidente da República é assessorado pelo Conselho Militar de Defesa em assuntos atinentes a emprego de meios militares, esse Conselho Militar de Defesa deixa de ser composto por 4 integrantes e o ministro da Defesa irá compô-lo na condição de seu presidente. A prova não trabalhou nada disso. É tanto que se você voltar, e isso aqui eu trabalhava na turma regular, é tanto que se você voltar na prova, na questão de prova, e aí vou ter que apagar aquilo que eu rabisquei, se eu voltar na questão da prova, a questão da prova fala o seguinte: como é composto o Conselho Militar de Defesa? E aí a questão de prova queria regra. Não falava nem da exceção lá que eu coloquei no que atinha ao emprego de meios militares, quando o Conselho Militar de Defesa deixa de ser composto por 4 integrantes, passa a ser composto por 5. Como assim? Além daqueles 4, que são os 4 membros, eu diria membros natos do Conselho Militar de Defesa, eu tenho o ministro de Estado da Defesa, ou ministro da Defesa, compondo o Conselho Militar de Defesa na condição de ser o presidente, ou seja, 5 integrantes. E aí a prova perguntava como é composto o Conselho Militar de Defesa. Você ia pensar o quê? Na regra geral. E aí vamos alinhar pelo presidente da República, pelo ministro de Estado da Defesa e pelos comandantes militares. Não. Presidente da República não vai fazer parte do Conselho Militar de Defesa nunca. Ele é assessorado por este conselho. Ok? Então, a linha A eu descarto. A linha B, que é o gabarito, coloca o seguinte: pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. É a regra. É a regra geral. Beleza? Letra C. Por todos os oficiais generais. Descarto. Não estudamos isso em nenhum local. Por todos os oficiais generais em cargos de comando, chefia e direção, liderados pelo ministro da Defesa. Viagem total. Letra D. Pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Até aí tudo bem. Só que liderados pelo presidente da República, viagem. Letra E. Por todos os oficiais generais, paro por aí. E aí no final tem liderados pelo presidente da República. E na outra linha, liderados pelo ministro da Defesa. Também viagem total. Gabarito, confere, letra B de bola. E aí, gente, eu fiz questão de montar esses slides fazendo um comparativo. Com um dos simulados que fizemos aqui no curso, questões elaboradas por mim. E aí, percebam como a questão do simulado está melhor trabalhada, não sendo um tanto quanto convicto de mim mesmo, tá? Mas desculpa, mas eu devo reconhecer que a questão aqui no simulado está melhor trabalhada. Questão 4. A lei complementar define as normas gerais quanto à organização, preparo e emprego das Forças Armadas.
Com isso, no que diz respeito à Lei Complementar 97, assinale a opção correta. E aí, na Lei Complementar 97, eu queria o quê? A composição do Conselho Militar de Defesa se restringe de forma exclusiva aos comandantes militares e ao chefe do Estado-Maior Conjunto. O que é que eu queria dizer aqui? Que na situação de emprego de meio militar, eu coloco quem? O Ministro de Estado da Defesa. Ou seja, na linha D do nosso simulado, eu trabalhei a questão, a regra, só que eu fiz menção de forma implícita o quê? Implicitamente eu tinha que fazer menção a situação de emprego de meios militares. É tanto que na questão fala, a composição do Conselho Militar de Defesa se restringe de forma exclusiva. Por quê? Porque na situação de emprego de meios militares, o Conselho Militar de Defesa assessorando o presidente, eu tenho o Ministro da Defesa aqui. Tudo bem? Então, esta é uma questão que eu fiz, esta é uma questão do simulado que eu optei por colocar para você perceber que na questão do simulado estava melhor trabalhado. Ok? Então, gabarito aqui no Conselho Militar de Defesa, letra B de bola. Além disso, nós trabalhamos aqui também, na turma regular, os conselhos, os 5 conselhos, tanto o Conselho da República, quanto o Conselho de Defesa Nacional, quanto o Conselho Militar de Defesa e quanto os Conselhos de Disciplina e de Justificação. Eu trabalhei isso em sala de aula. Além disso, nós trabalhamos também o quê? Nós trabalhamos a composição do comitê este, que é coordenado pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, comitê composto pelo chefe de Estado-Maior de cada força. A prova cobrou isso? Não cobrou. Ou seja, consigo provar para você aqui, nesses comentários, acerca das questões de legislação, defesa nacional e organização básica da Marinha, que as questões do simulado estavam bem trabalhadas. Aqui, tudo aquilo que foi citado em sala de aula, na turma regular, poderia ser aproveitado, e aí espero que vocês tenham aproveitado na nossa prova no domingo passado. Bem, outra questão. Questão 37. Questão 37, prova azul. Segundo a Política Nacional de Defesa, quais são os 3 setores estratégicos essenciais para a defesa nacional? Também foi bastante trabalhado aqui e não é a primeira vez que esses setores caem. Inclusive, na prova de 2016, colocaram lá setor social, ao invés de setor espacial. E aí, esse ano, colocaram formação bélica, de guarda, cibernético, cibernético tudo bem, é um dos setores, mas formação militar e apoio científico, humanitário, tecnológico de ensino profissional, industrial bélico, humanitário e de pesquisa. Viagens total, a prova, era uma questão também que eu considero uma questão fácil, gabarito da questão, letra B de bola. Só tá dando letra B de bola, hein? Letra B de bola. E aí eu faço questão de mencionar o quê? As diretrizes que foram trabalhadas aqui na sala. Fortalecer 3 setores de importância estratégica, o espacial, o cibernético e o nuclear. Tudo bem? Lembremos, eu até colocava aqui em sala de aula que a tecnologia nuclear deve ser usada para uso estritamente pacífico. Ok? Beleza. Os setores aqui de forma... Isso aqui são todos slides que eu fiz questão de trazer das aulas da turma regular para colocar aqui nos comentários, provando desse modo que o que eu estou falando foi tudo comentado lá atrás. Bem, próxima questão. Questão 38. Das opções abaixo, assinale aquela que não é considerada, pelo segundo estatuto, manifestação essencial do valor militar. E aí eu volto às minhas aulas, volto aos meus alunos. Esta questão, semanticamente, ela quer a correta ou a incorreta? Esta questão, ela quer a incorreta. Então, de cara, eu coloco um quadradinho aqui. E aí eu quero aquilo que não é valor militar. E aí eu sei que você já deve estar em casa aí, rindo e me assistindo aí no YouTube. Você deve estar pensando o seguinte: eu lembro daquele teu método mnemônico. E aí faço questão de destacar nesse momento qual o método mnemônico atinente a valor militar. E aí, vem comigo. PA, C ao quadrado, Fé, A ao quadrado. Vamos ver se o meu método mnemônico vai se encaixar aqui na questão e me facilitar alguma coisa. Vai facilitar sem dúvida. Culto das tradições históricas é valor militar? É o meu C ao quadrado, civismo e culto das tradições. Lembra daquilo que eu falava lá na aula da turma regular e nos aulões. Culto das tradições, o T perto do V. Tradições lembra valor. Se eu quiser algo mais inteligente, eu penso que as tradições é algo que eu não posso pegar, é algo abstrato.
Ao passo que culto aos símbolos, que é um dever, é algo concreto. Eu consigo pegar na bandeira. Tudo bem? Eu consigo pegar na bandeira do Brasil tranquilamente. Então, culto aos símbolos é algo concreto. Culto às tradições é algo abstrato. Se é algo abstrato é valor. Se é algo concreto é dever. Dever militar. Então, culto das tradições é valor. Então, eu descarto. Letra B. Aprimoramento técnico profissional. Diz respeito à letra que eu amo, que é o A ao quadrado, que lembra amor. A ao quadrado é o quê? Amor à profissão das armas e o entusiasmo com que ela é exercida. E o que mais? O outro A é aprimoramento técnico profissional. Então a letra B é valor militar? É. Aprimoramento técnico profissional é valor militar. Então de cara eu descarto a letra A e a letra B. Letra C, orgulho do militar pela organização onde ele serve. Também é uma espécie, é valor militar. Também é valor militar. E aí vem, é valor militar porque o orgulho está onde? O orgulho pela organização militar onde ele serve está em espírito de corpo. Espírito de corpo está ligado a orgulho. Lembra que eu brincava isso em sala de aula? Ao passo que amor está ligado a entusiasmo. Zero surpresa até agora. E letra D, o aprimoramento moral revelado em atitudes socialmente consagradas. Isso se encaixa em valor? Evidentemente que não consigo encaixar isso lá no meu método mnemônico. A não ser que você se confunda aprimoramento técnico profissional, que é o A ao quadrado, faz parte do A ao quadrado, com aprimoramento moral. Mas não foi isso que nós estudamos em sala de aula, não foi isso que eu bati tanto nesta tecla de A ao quadrado é o quê? Amor à profissão das armas e o entusiasmo com que ela é exercida e aprimoramento técnico profissional. Ok. Letra E, amor à profissão das armas, que é o que foi falado até agora. Então confere, gabarito da questão, letra D de dado, que não se encaixa em valor e nem em dever. Dever militar é o quê? Dever militar é aquele método mnemônico, lembra aí, parecido com o método mnemônico de valor. Dever militar é P, R de quê? PR de probidade e lealdade em todas as suas circunstâncias. C, culto aos símbolos nacionais. E aí eu tenho o quê? Eu tenho o D ao quadrado, que é de dedicação, cuja honra e integridade devem ser defendidas com o sacrifício da própria vida. É o nosso lema lá do juramento à bandeira. E é o lema lá do juramento à bandeira. Dedicação, cadê a dedicação? Dedicação e fidelidade à pátria, cuja honra e integridade devem ser defendidas com o sacrifício da própria vida. É o D ao quadrado. E aí eu tenho o RO, que não é registro de ocorrência, que é o rigoroso cumprimento das obrigações, e obrigação de tratar os subordinados de forma digna e com urbanidade. Então, RO, rigoroso cumprimento das obrigações e obrigação de tratar os subordinados de forma digna e com urbanidade. E aí eu faço questão de destacar o seguinte: os métodos mnemônicos foram trabalhados em sala de aula. E além disso, eu deixei esta tabelinha aqui para vocês. Tabelinha composta de valor militar, ética e dever militar. Professor, você não falou até agora de ética. Ética é o seguinte: o verbo começa no infinitivo. Essa é a primeira regra. Segunda regra: se eu sei o método mnemônico de valor e dever, o que sobra é ética. Tudo bem? Isso é o que eu denomino de estudar de forma inteligente. Se eu tenho residual, para que estudar o residual? Se eu sei aquilo que eu transformo em residual. Como assim? Se eu sei valor e se eu sei dever, o que sobra é ética. Para que eu estudar aqueles 20 e poucos incisos? Lembremos que a maioria das questões colocadas em valor e dever, aliás, a maioria das questões de ética coloca no contexto de valor e dever. Tudo bem? Bem, gente, questão 42. Como são denominados, e aí uma questão também repetida. Como são já caiu também em prova. Prova para RM2. Como são denominados os âmbitos de convivência entre os militares da mesma categoria e que tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Quando a gente fala de círculos hierárquicos, e era isso também que eu falava na sala de aula, quando nós falamos de círculos hierárquicos, eu tenho que lembrar de 3 coisinhas.
âmbitos de convivência, âmbitos, não deu para colocar, imagina aí que tem âmbitos de convivência para frente. Eu penso, igual categoria, não é de diferentes categorias. E o terceiro ponto eu lembro de quê? Do espírito, desta vez não é o espírito de porco ou de corpo, é o espírito de camaradagem, que está ligado também ao espírito de corpo, que é um valor militar. Tudo bem? Então é o seguinte, como são denominados os âmbitos de convivência entre os militares da mesma categoria, que tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem, ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. E aí eu começo por eliminação. É ambiente de nível militar? Não estudamos isso. É hierarquia e disciplina? Hierarquia e disciplina é o quê? Hierarquia e disciplina é a base das Forças Armadas. E aí quando eu falo em disciplina, disciplina e respeito à hierarquia é uma hipótese de dever militar. Lembremos disso. Ambiente militar não tem nada a ver. Postos e graduações. Lembremos que postos é o grau hierárquico de quem? Que também estudamos aqui na sala. Também estudamos em aula. É o grau hierárquico do oficial. Conferido por quem? Conferido pelo presidente da República ou ministro de Força Singular. Gente, de tantos comentários que eu fiz em sala de aula, eu vejo que o examinador poderia explorar N situações. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido pelo presidente da República ou pelo ministro de Força Singular. Graduação é o quê? Graduação é o grau hierárquico. Graduação é o grau hierárquico de quem? Da praça, conferido pela autoridade militar competente. Professor Siqueira, que autoridade militar competente é essa? Não precisa saber. Para a prova, não precisava saber para a prova. Para a vida, eu sei porque eu servi lá, é o diretor de pessoal militar da Marinha do Brasil. Isso na Marinha. No Exército, o diretor de pessoal do Exército. Na Aeronáutica, o diretor de pessoal da Aeronáutica. Bem, isso não cai na prova, tá? Dou mais ênfase o diretor de pessoal militar da Marinha, que é a autoridade militar competente para conferir a graduação da praça. Círculos hierárquicos é o nosso gabarito. Então, de cara, saindo da linha A até da linha E até a linha A, eu vou eliminando e chegando nos círculos hierárquicos. Também considero uma questão bem tranquila. Ok, meus amigos? Bem, com relação à questão de círculos hierárquicos, não vi nenhuma dificuldade, baseado no que nós estudamos em sala de aula, artigo 15 do Estatuto dos Militares. E aí na questão 43 foi explorada de novo o quê? Na questão 43 foi explorada a Estratégia Nacional de Defesa, as diretrizes. Estudamos N diretrizes aqui em sala de aula. E aí eu lembro que a segunda diretriz da Estratégia Nacional de Defesa, eu colocava o método mnemônico. Eu brincava em sala de aula, falava o seguinte, olha só, monitoramento, mobilidade, controle e presença. O M ao quadrado CP. M ao quadrado CP. Monitoramento, mobilidade, que eu posso ter mobilidade estratégica ou mobilidade tática, controle e presença. Olha o que veio na prova. Uma das diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa é organizar as Forças Armadas sob a égide do trinômio. Tecnologia bélica não tem nenhuma relação com o que nós estudamos. Letra E. Capacitação de pessoal, nenhuma relação. Letra D. Estratégia de hierarquia e disciplina, menos ainda. Letra C. Patriotismo tem a ver com valor militar. É o PA lá de valor militar. Tecnologia e aperfeiçoamento pessoal, não. Nenhuma relação. Letra B, que é o gabarito, monitoramento, controle, mobilidade e presença, o meu famoso M ao quadrado CP. Questão bem tranquila.
Questão bem tranquila. Tão tranquila que nós exploramos isso no aulão. Isso aqui é um slide que eu tirei do meu segundo aulão, realizado agora dia 9 de julho. Dia 9 de julho, gente? Viajei. Dia 9 de fevereiro. A prova foi dia 10 de fevereiro. Organizar as Forças Armadas sob a égide do trinômio, monitoramento, controle, mobilidade e presença. E aí eu coloco esses 4 itens do método mnemônico aqui embaixo, no quadrante, para efeito de ativar a sua memória visual. Segunda diretriz, conforme citei. Bem, questão 45. E aí, questão 45, eu estou tratando da Lei Complementar 97. A quem compete promover os oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos? Gente, essa questão, eu lembro que quando eu explicava esse quadro, eu falava o seguinte, vou falar a mesma coisa que eu falava em sala de aula aqui. Meus amigos, a promoção do último posto de oficial superior para o primeiro posto de oficial general é feita por quem? E aí o examinador não trabalhou isso que eu coloquei em sala de aula. A promoção é feita pelo presidente da República, que foi o gabarito. E aí faço questão de destacar, a prova veio fácil, a questão é fácil. Porque em sala de aula eu colocava as 3 autoridades que são envolvidas nesse processo de promoção. Quais são as 3 autoridades? O presidente da República realmente ele vai promover ou vai nomear os oficiais generais para os cargos que eles são privativos. Só que essa lista vai passar por quem? Ela vem do comandante da respectiva força, comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. O comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vai pegar essa lista de escolha de oficiais a serem promovidos e vai levar para onde? Vai levar para o ministro da Defesa. E aí, por sua vez, os dois levam os nomes para quem? Para o presidente da República. Então, eu tenho aqui uma autoridade, 2 autoridades, 3 autoridades envolvidas nesse processo de promoção. E aí, eu lembro que eu falava em sala de aula também o seguinte, olha, eu servia no Centro de Instrução Almirante Alexandrino. O comandante do Centro de Instrução Almirante Alexandrino, local da prova de alguns, ele é um contra-almirante. Nomear para aquele posto de comandante a competência de quem? Do presidente da República. Só que é o seguinte, não é qualquer organização militar que o seu comandante ele é nomeado pelo presidente. Se por acaso a organização militar for comandada por um capitão de mar-e-guerra, não é o presidente da República que vai nomear, porque o posto não é privativo de oficial general. E aí a gente acaba voltando na pergunta. E voltamos na pergunta. A quem compete promover os oficiais generais e nomeá-los para os cargos que eles são privativos? Vamos lá, começando da linha E. Ao chefe do Estado-Maior, conjunto das Forças Armadas. Compete ao chefe do Estado-Maior fazer isso? Não. O chefe do Estado-Maior, conjunto das Forças Armadas, qual a função dele à luz da Lei Complementar 97? Ele coordena um comitê. O comitê que é formado por chefe do Estado-Maior de cada força. Então a letra E não serve. Letra D. Ao Conselho Militar de Defesa. Conselho Militar de Defesa, a função do Conselho Militar de Defesa é assessorar o presidente da República quando o assunto dizer respeito ao emprego de meios militares. E aí você há de lembrar que na minha prova, nas aulas turma regular, ou no aulão de sábado, dia 9 de fevereiro, ou no aulão no dia 29 de janeiro, eu comentava o seguinte, gente, se você olha aqui para o quadro, quem é o gostosão daqui? Não sou eu. O gostosão daqui é o Conselho Militar de Defesa. O Conselho Militar de Defesa, ele assessora tanto o presidente da República quanto o ministro de Estado da Defesa. Lembremos, e aí eu vou ter que escrever aqui na televisão de novo. Conselho Militar de Defesa, ele não vai promover os oficiais generais nem nomear para os cargos que eles são privativos. O presidente da República,
ele é assessorado pelo Conselho Militar de Defesa e pelo Ministro da Defesa. Conselho Militar de Defesa na situação atinente ao emprego de meios militares. Ministro da Defesa em assuntos atinentes à área militar. Quando o Conselho Militar de Defesa assessora o presidente, ele é composto não por 4 integrantes. Aquela questão de prova lá atrás, ele é composto por 5 integrantes. Porque o ministro da Defesa irá compor o Conselho Militar de Defesa na condição de seu presidente. Bem, vem comigo aqui no quadro. O ministro da Defesa, ele é assessorado por quem? O ministro da Defesa, ele é assessorado por 3 órgãos. Virar para cá, vem comigo. O ministro da Defesa, ele é assessorado por 3 órgãos. Ele é assessorado pelo Conselho Militar de Defesa, e aí eu vou colocar um risco aqui embaixo e aqui. Daí eu falo que o gostosão daqui é o Conselho Militar de Defesa, que ele assessora tanto o presidente quanto o Conselho Militar de Defesa. Além disso, o ministro da Defesa, ele é assessorado por quem mais? Pelo Estado-Maior Conjunto, e aí eu falo Estado-Maior Conjunto, eu não falei chefe do Estado-Maior Conjunto. Nos simulados eu também trabalhei isso. E por demais órgãos previstos em lei. Olha a observação. Tanto o Conselho Militar de Defesa quanto o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas são órgãos de assessoramento permanente do Ministro de Estado da Defesa. Órgão, e aí eu vou colocar abreviado de novo, órgão de assessoramento permanente. Estamos juntos, meus amigos, minhas amigas? Bem, então a letra C não vale, já eliminei as duas. Comandante de cada força faz o quê? E aí estudamos também nas aulas da turma regular, /aulões, que o comandante de cada força, ele exerce a direção e a gestão da respectiva força. Lembra daquela trilogia que eu coloco nos primeiros slides das minhas aulas? Ou então coloco no quadro? O presidente da República ele é a autoridade suprema das Forças Armadas. O ministro da Defesa, ele exerce a direção superior das Forças Armadas. As Forças Armadas estão subordinadas diretamente ao ministro da Defesa. E os comandantes militares, eles exercem a direção e a gestão da respectiva força. Ou seja, o comandante da Marinha, Almirante Wilkes, exerce a direção e a gestão da Marinha. Comandante do Exército, direção e a gestão do Exército. E, por simetria, o comandante da Aeronáutica, direção e a gestão da Aeronáutica. Tudo bem? Então, apenas para comentar todas as alíneas nesse momento de comentários da prova do dia 9, do dia 10, só pode ser o presidente da República, gabarito, portanto, letra A. Fiz questão de comentar de baixo para cima para chegarmos na linha A, não simplesmente falando, é a linha A, tudo bem, acabou. Não, exatamente para comentarmos cada linha da nossa prova, da nossa questão 45, prova azul. Prosseguindo, meus amigos, minhas amigas. Então, a questão, o gabarito da questão, quando faz menção ao presidente da República, está aqui no artigo 7º, parágrafo único da Lei Complementar 97. Lembremos desse quadro que eu colocava, sempre coloco, esse é um dos primeiros quadros que eu coloco, um dos primeiros slides que eu coloco nas minhas aulas, lá na Organização Básica da Marinha, lá na parte atinente à Constituição da República Federativa do Brasil. Gente, outra coisa, não caiu uma questão de Estado de Defesa e Estado de Sítio, né? Paciência, faz parte. E aí eu faço questão de mostrar para vocês uma questão do nosso simulado. No simulado eu trabalhei esta situação do presidente da República nomeando o comandante do Exército. Isso foi trabalhado em sala de aula. Essa questão que eu falei de direção e a gestão das Forças Armadas também foi trabalhado em simulado, nos nossos simulados aqui no curso. Qual das opções abaixo é a competência do ministro da Defesa e do presidente da República, respectivamente? Ou seja, eu trabalhei as duas competências. Infelizmente, o examinador não fez nada disso. Tudo bem, gente?
Meus amigos, ok, vamos para, então, o gabarito da questão 45, letra A de avião, ou A de amor. Questão 49. Questão 49 trata o seguinte, e aí, para quem estudou precedência entre praças especiais, e aí o examinador me traz uma questão desse tipo, meus amigos, perdão para quem achou a questão fácil, se deu bem, tudo beleza. O problema é que questão fácil vai beneficiar quem não estudou, ou vai beneficiar quem errou essa questão por falta de atenção. Poderia ter explorado mais. Questão 49. Qual é a denominação conferida aos guardas marinhas, os aspirantes a oficial e os alunos de órgãos específicos de formação de militares? Questão fácil. Questão fácil por quê? Porque nos nossos simulados / nos aulões nós exploramos a precedência. E aí, peço perdão à minha decepção de esperar mais do examinador. E aí o examinador coloca a praça especial. Essa questão é padrão música de J Quest, fácil, extremamente fácil. Não tem como fugir disso. Para quem trabalhou em sala de aula, / aulões, / simulado, esta precedência aqui, precedência de praças especiais, constantemente trabalhada, inclusive explorando de forma gráfica a precedência, e aí vem uma prova que não cobra quase que nada, é um exame raso daquilo que nós trabalhamos. E aí resta essa decepção do examinador talvez não tenha aprofundado. E aqui eu mostro, faço questão de mostrar os slides das aulas anteriores para você para afirmar o seguinte, exatamente tudo que foi colocado na prova, foi colocado aqui em sala de aula e foi colocado nos simulados, inclusive mais. E aí eu recebi vários comentários na rede social de alunos e alunos falando o seguinte, professor, no teu simulado, em sala de aula, você explorou a precedência. Aí vem uma questão tratando de praça especial. Mas, fazer o quê? Paciência. Então, o gabarito da questão 49, letra E, praça especial. Sem nenhuma dificuldade. Olhou lá o estatuto, acompanhou a aula, sabendo que as praças especiais são quem? Guarda-marinha, aspirante oficial e demais alunos de órgão específico de formação. Eu lembro até que no aulão aqui no dia 9 de fevereiro, no sabadão, teve um aluno que perguntou, e aí, professor, cita exemplo de praça especial? Citei vários. Eu comecei citando exemplo aluno do ITA, aluno do IME, aluno da EFON, para quem vai aqui na Avenida Brasil, que não é novela das 8, chegando lá em Bom Sucesso, chegando lá acho que é Penha, aquilo ali, Penha. Eu tenho ali o CIAGA, Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, Escola de Formação de Oficial da Marinha Mercante. E aí eu citei vários exemplos a respeito disso. Se eu for aqui na cidade de Resende, eu tenho a Academia Militar das Agulhas Negras, todos aqueles alunos são praças especiais. Se eu for lá em Pirassununga, eu tenho a Academia da Força Aérea. Se eu for aqui pertinho, aqui na Escola Naval, eu tenho alunos da Escola Naval como praças especiais. Então a prova, essa questão 49, zero surpresa para nós, para quem trabalhou, repito, a precedência de praça especial. Eu só vou comentar uma questão, quer falar logo, Fabinho, ou não? Deixa eu... Vamos lá, vamos lá. Não, é só um minuto. Galera, beleza aí? Tá gostando da correção? Sabe que a gente tá ao vivo, Ao vivo, beleza, ótimo. Ao vivo. Já vou ficar famoso e colher autógrafo depois. Isso aí. Olha só, não tô vendo a galera, comentar. Comentem. Por quê? Essa nossa turma foi um sucesso. Só que a gente quer melhorar ainda mais. Pode escrever. Vai ter primeiro colocado aqui no Fórmula. O que nós fizemos foi extraordinário. Siqueira, Jean, Jéssica, eles deram a prova. Quem estava aqui sabe disso, então comenta ali. Poxa, o que pode ser feito para melhorar? Aqui ninguém tem vaidade não. Siqueira não tem vaidade não. Fábio, caraca, eu mesmo pergunto para ele, caraca, Siqueira, o que tu acha que eu posso melhorar na minha aula? O que eu posso fazer? Aqui ninguém tem vaidade, o que a gente quer é o seguinte, que você gabarite, e é isso que vai acontecer. Então, comente, olha, a gente podia fazer isso aqui, podia ter mais simulados, podia ter uma de exercício assim, fale, dê sua sugestão, comente o que a gente pode fazer, de repente até alguma coisa no YouTube depois, para vocês, o curso é de vocês, a gente faz isso para direcionar e para que você tenha um melhor resultado. Pode escrever agora o que eu vou falar. O próximo concurso RM2, a maioria das vagas elas vão ser no curso Fórmula. Pode escrever, elas vão ser daqui. Porque o planejamento que a gente está montando para essa turma, você não vai encontrar em nenhum outro lugar.
Então, 7 horas depois que o Siqueira acabar, daqui a pouquinho, 7 horas, 19 horas, eu vou voltar e vou falar um pouquinho sobre o curso, sobre o nosso projeto de RM2, a gente quer agora para o futuro. Vou falar um pouquinho da prova, como aconteceu, vou falar um pouco de como estudar e o que a gente está pensando em montar aí mais para frente. É o nosso grupo de estudo avançado. Então, siga a gente, curta aí no YouTube, vai lá no Facebook, fale com a gente, dê sua sugestão, fale, poxa, eu quero isso aqui, fale, porque nós vamos aceitar. Aqui não tem estrela, a estrela é você. A estrela é você. A gente aqui é só o quê? É um instrumento para te servir. Esse é o nosso papel. E quando a gente recebe, como a gente recebeu hoje, estava almoçando com o Jean, várias mensagens, falando do Siqueira também, falando do Jean, a galera gabaritando assim, a parte de legislação. Caraca, ele falou um negócio que caiu no sábado. Pô, nossa aula de véspera foi um sucesso, super lotado. E acertamos a prova. Então, pessoal, eu não sei como você foi, eu não sei como você está, mas 19 horas a gente vai bater um papo e você vai ver que tem muito mais para você. Beleza? Daqui a pouquinho chega aí. Siqueira, arrebenta. Valeu, garoto. Arrebenta aí. Gente, continuando. E aí, faço questão sempre de mencionar os slides anteriores, aquilo comprovando que realmente como foi que nós falamos e a prova. Novamente, e aí eu tenho a questão 50, a última questão. Questão 50 trata de defesa nacional. Olha só o slide que eu coloquei no nosso aulão no dia 9. Segurança nacional e defesa nacional. A diferença? Segurança e defesa nacional. O que é que veio na prova? Como se denomina o conjunto de medidas e ações do Estado com ênfase no campo militar para a defesa de território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestos. E aí eu coloco o quê? E aí eu coloco nos slides o quê? O conceito de segurança e logo abaixo o conceito de defesa nacional. Você não ia confundir isso nunca. Por quê? Porque a prova traz na letra A logo de cara, segurança nacional. O que é segurança nacional? É a condição que permite o país preservar sua soberania, que não tem nada a ver com o conjunto de medidas e ações que é a defesa nacional. E aí, perceba que o examinador ele coloca a letra A e a letra E. A letra E é o gabarito. Só que ele coloca a letra A que o examinador sabe que você pode confundir a questão. Confundir a linha. Segurança nacional. E aí a linha B, soberania nacional. Soberania nacional não tem nada a ver. A soberania nacional ela é protegida pela segurança. Era uma linha para pegar o candidato desavisado. Política de soberania nacional. Não estudamos isso nunca aqui nas nossas aulas. Política nacional de defesa. Conceito de política nacional de defesa é outro. Só pode ser defesa nacional, que é o conceito aqui estampado no slide, um dos slides que eu exibi, uma das situações que eu bati na sala de aula aqui no sábado, dia 9. E aí percebam, meus amigos, que no nosso simulado eu coloquei a seguinte questão. Sobre a política nacional de defesa, assinale verdadeiro ou falso. E a seguir, marque a opção correta. A Política Nacional de Defesa é o documento condicionante de mais alto nível do planejamento de ações destinadas à defesa nacional. Isso aqui é que é a Política Nacional de Defesa, que é o conceito de Política Nacional de Defesa, e não se encaixa naquele conceito colocado lá pelo examinador. E aí nos dois últimos itens da questão 10 do meu simulado, eu coloco lá, segurança é a condição que permite ao país preservar sua soberania, conceito está certo, é o de segurança. E aí no segundo item eu coloco, segurança é o conjunto de medidas e ações do Estado com ênfase no campo militar. Que conceito é esse? É o conceito de defesa nacional. Então o conceito de defesa nacional e o conceito de segurança os conceitos, melhor dizendo, foram trabalhados no nosso simulado, na questão 10, questão do segundo simulado, o último simulado realizado aqui no curso. Ok? E aí o gabarito da questão 50, a última questão, é a letra E de Eva. Letra E
de Eva. Meus amigos, espero não ter ficado nenhuma dúvida com relação às nossas 10 questões atinentes à prova de RM2. Você que está aí no YouTube me assistindo, comenta aí. Se por acaso tiver alguma dúvida, manda e-mail para esse endereço, professorjosesiqueiradireito@gmail.com, ou mande alguma mensagem tanto no Facebook José Siqueira, Instagram prof.josé.siqueira ou Twitter @siqueiradireito. Mandem lá sua mensagem e terei o maior prazer em respondê-la. Te desejo, espero que você tenha feito uma boa prova. Se por acaso tiver alguma questão de recurso, se eu puder ajudar, coloco-me à disposição e conte comigo nessa luta que é a nossa aprovação. Lembrando o seguinte, a sua vitória será a minha vitória. A sua vitória será a vitória de nós aqui do curso Fórmula. Tudo bem? E aí eu faço questão de terminar a minha exposição aqui das questões e pedindo para que você tenha força, se por acaso você não tiver tido sucesso nesta prova. Se por acaso você teve sucesso, te desejo os parabéns. E para aquele que não teve sucesso, as dificuldades existirão. Na vida nada é fácil. E o que é que você deve fazer? Você deve trabalhar para que esta dificuldade seja retirada do teu caminho. Retire a pedra do teu caminho e construa o seu castelo. Retire a pedra do seu caminho e construa o seu castelo. É esta mensagem que eu quero deixar para você que está me assistindo aí e conte comigo nesta empreitada que é a aprovação e a tão sonhada vaga em um concurso público e o tão sonhado nome lá no Diário Oficial, que tanto faz com que a gente se emocione. Boa noite, bom dia, boa madrugada, seja qual horário estiverem me assistindo e espero manter contato com você. Até a próxima!